Um padre ao paraíso ou ao inferno nunca vai sozinho. Vão sempre com ele almas em grande número, ou salvas pelo seu santo ministério e com o seu bom exemplo, ou perdidas pela sua negligência no cumprimento dos próprios deveres e pelos seus maus exemplos. Assim admoestava São João Bosco aqueles jovens que se preparavam para o ministério sacerdotal em sua congregação. Que um sacerdote perca almas, que um sacerdote conduza almas à condenação eterna, isso nos parece tão antinatural, tão repugnante à razão humana e mais repugnante ainda à virtude da fé, que somos obrigados a conhecer bem a teologia do sacerdócio, a fim de compreender essa triste realidade que nos repugna tanto. Um sacerdote pode arrastar consigo ao inferno um grande número de almas pela sua negligência no cumprimento dos deveres no ministério sacerdotal, ou então pelos seus maus exemplos, como exortava Dom Bosco. Ora, essa não é a impressão de boa parte dos fiéis. Fiéis ingênuos, fiéis simples, que encontramos facilmente em qualquer paróquia. Para esses fiéis, os padres são escolhidos de Deus, são vocacionados, e mesmo que cometam graves escândalos contra a fé da Igreja ou contra o sacerdócio, nós devemos apenas considerar o bem que eles fizeram e dar uma nova oportunidade, pois o bom Deus sabe que somos pecadores, o bom Deus sabe que somos criaturas frágeis e miseráveis, necessitados da sua misericórdia infinita. Em outras palavras, parece que o próprio Deus se proíbe de condenar os seus ministros, como se a salvação do padre estivesse sempre garantida. No entanto, Dom Bosco não erra quando afirma que um sacerdote pode se condenar e contribuir para a condenação de inúmeras almas, o que significa que a crise de fé que atravessamos depende profundamente de uma crise no sacerdócio. A ignorância crassa da fé católica por parte da maioria dos fiéis depende profundamente da crise no sacerdócio. Depende profundamente dessa crise a respeito da identidade sacerdotal, por parte de uma grande quantidade de sacerdotes. O liberalismo nos costumes também, ou seja, a revolta contra a lei de Deus, depende profundamente do liberalismo ensinado, propagado e vivido por incontáveis sacerdotes. A comunhão sacrílega também, ela depende em grande parte da falta de zelo dos sacerdotes. Em resumo, se o mau sacerdote contribui com a condenação das almas, não é possível que a crise de fé que atravessamos não seja essencialmente um efeito da crise no sacerdócio. Uma coisa não vai sem a outra. Quando São João Bosco atribui a condenação do sacerdote às negligências e aos maus exemplos, isso significa que nenhum sacerdote se condenaria se ele fosse fiel àquilo que nosso Senhor quer que ele seja. As negligências e os maus exemplos são desvios daquilo que o sacerdote deve ser conforme o plano da providência. Nosso Senhor instituiu o sacerdócio para a santificação das almas, a começar pela alma do próprio ministro consagrado. Mas, se o sacerdote não cumpre com os seus deveres sacerdotais, ele se torna como um monstro, uma aberração na ordem sobrenatural, porque sua vida segue uma direção contrária ao fim do estado sacerdotal.
É por esse motivo que todo sacerdote deve conhecer bem quem ele é, qual a natureza da vocação sacerdotal, qual a dignidade do ministério sacerdotal, quais as reais exigências da castidade consagrada, quais os deveres do estado sacerdotal. É por causa da ignorância da teologia do sacerdócio, ou então é por causa da falta de uma teologia consistente, fundada no magistério da Igreja, fundada nos escritos dos santos, na experiência da Igreja, enfim, é por causa de falsas teologias que hoje nós assistimos à derrocada da vida sacerdotal em praticamente todo o mundo. Então, para que nós possamos garantir ainda mais a nossa salvação, procurando o auxílio de sacerdotes idôneos, que se esforçam com sinceridade para adquirir a santidade sacerdotal, os leigos, por sua vez, também devem conhecer a teologia do sacerdócio. Assim como nenhum de nós aceitaria ser operado por um médico condenado pelo Conselho de Medicina, assim como nenhum de nós aceitaria viajar num veículo conduzido por um motorista completamente embriagado, do mesmo modo, caros fiéis, nós colocamos a nossa vida católica e a nossa salvação em risco se não procuramos conhecer as verdades mais fundamentais sobre o sacerdócio, a fim de identificar aqueles padres idôneos que podem nos ajudar no combate espiritual. Em primeiro lugar, caros fiéis, importa saber qual a natureza da vocação sacerdotal. Por muito tempo se julgou que a vocação é um sentimento de atração pelo sacerdócio. Ou seja, todo aquele que se sente atraído pelo sacerdócio tem vocação. Ora, as coisas não são tão simples assim. A vocação é o efeito da providência divina, não há dúvidas. E nós sabemos que Deus governa o mundo não sozinho, mas com a cooperação do homem. Como ensina Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós. Então, é verdade que a vocação é, antes de tudo, uma graça, uma eleição divina. Mas ela deve ser discernida não pelo sentimento de atração pelo sacerdócio, que é um sentimento muito traiçoeiro, pois ele passa e confunde. Pelo contrário, a vocação deve ser discernida pelo intelecto prático, ou melhor, pela virtude da prudência, a prudência iluminada pela fé. Um jovem que reflete sobre o sacerdócio deve se interrogar: seria o sacerdócio o estado de vida em que a minha salvação estará mais garantida? Ou por acaso as obrigações do estado sacerdotal tornariam a minha condenação mais provável? Obrigações como a castidade consagrada ou o conhecimento da teologia, especialmente a teologia moral. Em outras palavras, caros fiéis, um jovem que reflete sobre o sacerdócio deve se interrogar se ele é idôneo para o sacerdócio, não apenas se ele se sente atraído ou se ele ama o sacerdócio. Ele deve se interrogar se ele é idôneo, ou seja, se ele tem aptidão intelectual, moral e espiritual para o estado sacerdotal, para que a sua salvação esteja garantida e não comprometida no sacerdócio. A aptidão intelectual significa a capacidade de aprender filosofia e teologia, que são ciências especulativas, ou seja, ciências que exigem raciocínio abstrato, sem as quais o sacerdote não conseguiria exercer o seu ministério, especialmente no confessionário, quando ele não poderá consultar nenhum auxílio externo, nenhum livro, nenhum professor, e deverá julgar por si mesmo se o penitente é digno de absolvição. A aptidão moral, por sua vez, significa
a virtude comprovada, em especial a castidade consolidada, sem a qual não seria prudente pedir as ordens sacras. Podemos incluir na aptidão moral a aptidão psicológica ou afetiva, ou seja, o equilíbrio emocional de um jovem, pois toda dificuldade séria que necessita de tratamento e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico não será resolvida pela ordenação sacerdotal. O estado sacerdotal apenas acrescentará mais peso para o tratamento de um transtorno. Por fim, a aptidão espiritual, que significa uma vida de oração sólida e bem desenvolvida, pois o sacerdote deve ser mestre de oração mesmo dos melhores leigos. Ele deve preceder os leigos em matéria de oração, mesmo os melhores. Sendo assim, um jovem deve usar da sua prudência sobrenatural para discernir se a sua salvação estaria mais garantida no estado sacerdotal, ou seja, se ele é idôneo ao sacerdócio ou se ele não é idôneo. Esse discernimento é feito desde antes da entrada no seminário. Ele é resultado da reflexão pessoal, mas também do conselho do confessor ou do diretor espiritual. E ao longo do seminário, o discernimento se aprofunda. Ele é validado pelo diretor espiritual, mas também pelos próprios formadores. É por esse motivo que os leigos nem sempre compreendem quando um jovem com tantas qualidades tem a sua formação interrompida, seja por decisão própria, seja por decisão dos seus formadores. Os leigos veem as qualidades, veem a boa disposição, a boa vontade, veem a reta intenção desse jovem. Mas, diante da gravidade do estado sacerdotal, diante da gravidade dos deveres sacerdotais, a prudência aconselha o que é mais seguro para a salvação. E quando há alguma dúvida pertinente, o mais prudente é voltar à vida de leigo, em vez de avançar nas ordens sacras e correr o risco de se perder. Em outras palavras, a Igreja prefere um leigo exemplar do que um sacerdote que ponha em risco a sua salvação e a salvação dos fiéis. Então, mesmo um bom leigo poderia não ser um bom sacerdote. E quando há dúvidas pertinentes, o mais prudente é retroceder e garantir a própria salvação como bom leigo, como bom pai de família, como bom profissional. Isso significa que nenhum jovem que entrou no seminário tem garantia da própria vocação. Ou seja, antes da ordenação sacerdotal, esse jovem está em discernimento. Ele tem sinais de vocação. Ele tem uma aptidão mais ou menos comprovada. Mas, antes da ordenação, ninguém tem garantia da própria vocação. A vocação é confirmada pela própria ordenação. É por esse motivo que um seminário tradicional não retém candidatos com sérios problemas, sejam eles quais forem, sob o pretexto que eles sentiram o chamado. Um seminário tradicional julga a vocação a partir de critérios externos. Os formadores procuram identificar e cultivar os sinais de vocação, a idoneidade do candidato. Mas, enquanto ele não for ordenado, ele ainda não tem propriamente a vocação, pois a vocação só é confirmada pela própria ordenação. Em contrapartida, em muitos seminários atuais, onde a prática é outra, a vocação é discernida por critérios mais subjetivos do que objetivos. Ou seja, o candidato sentiu o chamado e ele ainda se sente chamado, mesmo quando objetivamente não tem a idoneidade ao sacerdócio. Quando há um obstáculo objetivo ao sacerdócio.
Isso explica porque em tantos seminários não há uma intolerância maior a tendências homossexuais, ou então a admissão de candidatos com claras limitações intelectuais. Na verdade, como a maioria das dioceses e congregações sofre com a escassez de candidatos ao sacerdócio, em muitos ambientes se procura salvar ao máximo um candidato, mesmo quando ele apresenta sérias dificuldades para o estado sacerdotal. Há uma vã esperança de que o candidato vai resolver as suas dificuldades, se os superiores lhe derem mais uma chance e fizerem de novo um voto de confiança. Em outras palavras, compreende-se muito mal, nos tempos de hoje, a relação entre natureza e graça, como se o sacerdócio pudesse resolver as dificuldades humanas do candidato, o que não é o caso. Procura-se então resolver a falta de padres com a ordenação de candidatos que não são idôneos, o que é o mesmo que resolver um problema criando outro problema ainda maior. Então a vocação é sim um chamado, mas um chamado que é confirmado na própria ordenação, sendo que a igreja julga um candidato para identificar se ele é idôneo, a fim de apresentá-lo ao sacramento da ordem. Se ele for idôneo, ele receberá todas as graças necessárias para viver santamente o estado sacerdotal. Porém, se ele não for idôneo, se por culpa própria ou por negligência dos seus superiores, ele se apresentar ao sacramento sem a idoneidade necessária, escondendo a sua falta de idoneidade, nesse caso, a ordenação será válida, mas ele será um sacerdote indigno, cuja salvação está em risco, porque quem se apresenta ao sacramento da ordem sem a idoneidade requerida, escondendo dos superiores a sua falta de idoneidade, esse candidato não poderá cumprir com as obrigações do sacerdócio sem se colocar constantemente em risco de pecado, seja porque não aprendeu a teologia, seja porque não tem virtude comprovada, em especial a castidade, seja porque não tem vida de oração séria e consistente, e assim por diante. Então é possível que um candidato sem a idoneidade requerida se apresente ao sacramento da ordem, mas ele receberá a graça da ordenação sem receber aquela abundância de auxílios sobrenaturais para garantir a sua salvação com facilidade. O que significa, vale repetir, que a salvação de um sacerdote indigno será muito mais difícil. Mas agora que já temos uma breve noção da natureza da vocação sacerdotal, que ela é uma graça, discernida por critérios objetivos e ratificada na ordenação, que ela não é um mero sentimento de atração, resta-nos agora conhecer quem é o padre. Quem é esse que Deus mesmo chama pelo sacramento da ordem? Ninguém melhor que São José Cafasso para guiar-nos numa matéria tão difícil e ao mesmo tempo tão sublime. Pois São José Cafasso, confessor e amigo de São João Bosco, escreveu alguns retiros sacerdotais, nos quais a sua doutrina sobre o sacerdócio está bem consolidada, bem exposta. Uma doutrina fundada no Concílio de Trento, nos Santos Padres e, em especial, em Santo Afonso de Ligório. São José Cafasso se pergunta: que coisa é um sacerdote? Para responder, ele se apoia em São Bernardo e divide a questão em 3 partes: quid in natura, quid in persona, qualis in moribus. Ou seja, quem ele é? Quem é o padre em sua natureza, quem ele é em sua pessoa e quais são os seus costumes. Em primeiro lugar, quid in natura. O que é o padre em sua natureza? O padre em sua natureza é um homem como qualquer outro. A providência não quis eliminar a fraqueza da natureza humana
pela ordenação sacerdotal. Muito pelo contrário, o sacerdote não é diferente dos outros homens em sua natureza, que também foi ferida pelo pecado original, que também é capaz dos mesmos pecados. Sendo assim, o mundo é o primeiro a proclamar que o padre é um homem como qualquer outro. O mundo é o primeiro a menosprezar a dignidade sacerdotal e diminuir suas prerrogativas sacerdotais. Se ele é um homem como qualquer outro, deveria se vestir como qualquer outro, não deveria receber, não deveria ouvir a confissão de ninguém, não deveria dirigir a consciência de ninguém. Os seus pecados deveriam ser normalizados como misérias comuns da natureza humana. Ora, se o padre cede ao discurso do mundo, se ele se vê como homem e apenas como homem, não nos surpreenderia observá-lo levar uma vida com a mesma leviandade e cair nos mesmos pecados que os demais homens caem. Na verdade, caros fiéis, o padre que não quer ser mais que um homem qualquer, fará um prodígio. A sua tentativa de ser homem e apenas homem fará dele um monstro. Ele prova a si mesmo que é homem por aquilo que o homem tem de pior, que são os pecados. Se o padre sabe que é homem como os demais homens, então ele não pode correr o risco de experimentar a sua natureza por aquilo que ela tem de pior, que são os pecados que podemos cometer. Muito pelo contrário, se o padre sabe que é homem, que tem uma natureza ferida como os demais homens, então ele deve mostrar a sua humanidade por aquilo que ela tem de melhor, ou seja, pela virtude. Ele deve tomar todas as precauções contra o pecado e as ocasiões de pecado. Ele deve mortificar os sentidos, em especial a vista. Ele deve ser vigilante e zeloso no combate espiritual para não experimentar o que a nossa natureza tem de pior, que são os pecados. Se o sacerdote fosse um anjo, não haveria necessidade de mortificação e de combate espiritual. Mas justamente porque o sacerdote é um homem, ele prova a si mesmo que é homem, tomando todas as precauções que um homem deve tomar para não cair em pecado. Em resumo, caros fiéis, quando o padre procura os divertimentos e os prazeres do mundo para provar aos outros que é homem como os outros, ele apenas prova que é capaz do que a nossa natureza tem de pior, que são os pecados. É por esse motivo que a providência quis conceder a homens de carne e osso a graça do sacerdócio, e não aos anjos, porque assim o padre se obriga a curar as enfermidades da nossa natureza, aplicando o remédio, em primeiro lugar, a si mesmo. O padre mede a eficácia, ele testa, em primeiro lugar, em si mesmo, as armas do combate espiritual, antes de recomendá-las ao próximo. Ele sabe por experiência própria os efeitos da oração, do jejum, da mortificação, da fuga das ocasiões de pecado, da devoção a Nossa Senhora, da confissão frequente. Então, o padre é um homem para conhecer a natureza humana e curá-la, não para se deixar vencer por ela, não para se conformar ao espírito do mundo. Que coisa é um sacerdote? Quid in persona. O que é o padre em sua pessoa? O mundo e o demônio dizem que o padre é apenas um homem, nada além de um homem. Mas, se consideramos a sua vocação, a graça da sua ordenação, veremos pela luz da fé que o sacerdote é a pessoa mais augusta sobre a face da terra. Ele está abaixo de Deus, mas acima dos demais homens. Ele é o homem de Deus, homo Dei,
como diz São Paulo em sua primeira epístola a Timóteo. E isso basta para defini-lo, o homem de Deus. Se o padre é um mediador entre Deus e os homens, é próprio de todo legado que ele pertença mais a quem o envia do que a quem ele é enviado. Ou seja, o padre, como mediador entre Deus e os homens, pertence mais a Deus do que aos homens. Ele é homem, mas não pertence aos homens. Ele é um homem escolhido para estar acima dos demais homens pela sua dignidade sacerdotal. Assim como no mundo físico, Deus constituiu um astro para regular a vida das plantas e dos animais, para regular a vida na terra, e esse astro é o Sol. Graças então ao influxo da sua luz e do seu calor, ele regula a vida sobre a terra. Do mesmo modo, caros fiéis, no mundo moral, a providência distinguiu um homem e circundou-o de tanta dignidade, de tanto esplendor, para que ele seja o regulador, o guia de todos os outros. À luz dos ensinamentos, dos exemplos do Padre, guia a vida dos fiéis, como o sol ilumina e dirige a vida das plantas e dos animais. Ora, é impossível que um sacerdote haja como um sacerdote, que ele seja a luz no mundo moral, se ele não conhece a própria dignidade. Se ele se julga que é apenas um homem e nada mais, se ele vive como se fosse apenas um homem e nada mais, se ele quer provar a qualquer custo que tem direito a todos os divertimentos e prazeres mundanos que os demais homens, então é impossível que ele haja como sacerdote, pois ele ignora a sua dignidade, ignora ou procura negá-la, com medo das responsabilidades que ela carrega consigo, com medo de ser padre. Então esse é um aspecto fundamental da crise de fé que atravessamos. Se os sacerdotes não admitem a própria dignidade como embaixadores de Deus, que pertencem mais a Deus do que ao gênero humano, revestidos do sacerdócio de Nosso Senhor e representantes da caridade do seu sagrado coração no mundo, enfim, se os sacerdotes não admitem a própria dignidade, todo o trabalho dos leigos para reverter os danos da crise atual terá pouco efeito. Os leigos podem melhorar o canto sacro ou as cerimônias da liturgia da paróquia. Eles podem atuar como catequistas da paróquia. Eles podem atuar em todas as frentes possíveis e imagináveis. Mas nada disso pode resolver a crise no sacerdócio, se os sacerdotes não aceitam ser quem eles devem ser. Se pretendem usar do próprio sacerdócio para resolver problemas externos ao sacerdócio que não tocam a santificação e a salvação das almas. Em outras palavras, caros fiéis, o sol do mundo moral é o sacerdote. E se esse sol estiver eclipsado por uma crise de identidade, por uma falsa noção de sacerdócio, todo o trabalho dos leigos se torna, em grande parte, estéril, pois não brilha sobre o apostolado leigo a luz do sacerdócio. Os leigos ensinam a modéstia, o sacerdote, por sua vez, ensina o contrário da modéstia em suas pregações e em seus maus exemplos. Os leigos ensinam o respeito devido à Santíssima Eucaristia. O sacerdote, por sua vez, celebra uma missa repleta de abusos e irreverências. Os leigos vivem a castidade. O sacerdote tem uma proximidade perigosa com o sexo oposto, frequenta lugares mundanos, abençoa casais que vivem o divórcio e a segunda união após um matrimônio sacramental, permite que homossexuais impenitentes tenham atuação na paróquia. Os leigos procuram praticar a meditação e cultivar uma vida de oração. O sacerdote, por sua vez,
promove grupos de oração que mais se parecem com uma igreja protestante. O sacerdote não promove nem a hora santa, nem o rosário, nem qualquer outra prática de devoção tradicional na paróquia e assim por diante. Em resumo, caros fiéis, sem o sol do sacerdócio, o apostolado leigo se torna uma verdadeira luta de classes no interior da paróquia. Uma guerra que conduz a maioria dos fiéis a um compromisso, a uma via média, que procura não entrar em conflito nem com um lado, nem com o outro. Que procura não entrar em conflito nem com os sacerdotes da paróquia, nem com o apostolado tradicional ou conservador de leigos. Nesses ambientes é praticamente impossível avançar na santidade. O ambiente está comprometido pela crise de identidade dos próprios sacerdotes. Sem a luz do sacerdócio, os bons leigos tentam reverter os prejuízos de um ambiente que eles já deveriam ter abandonado e substituído há muito tempo. É um apostolado de contenção de danos, não de santificação das almas. E tudo isso porque o sacerdote não reconhece a própria dignidade. Mas que coisa é um sacerdote? Qualis in moribus? Quais os seus costumes? O que é o padre em seus costumes? É a terceira questão que São José Cafasso se propõe responder. Considerado em sua natureza, é um homem como qualquer outro homem. Considerado em sua pessoa, é a dignidade mais augusta sobre a face da terra. Mas, considerado em seus costumes, é o homem mais separado e distinto de todos os homens. Como ensina a boa filosofia, agere sequitur esse, ou seja, o agir é uma consequência do ser. Em outras palavras, cada um age conforme aquilo que é. Quando o padre age como padre, quando se comporta como padre, quando vive como padre, então ele se torna um homem separado de todos os outros, distinto, elevado e quase transformado em outro homem, pois ele se torna um espelho vivo de Jesus Cristo sobre a terra. Isso significa que o modelo do padre não pode ser um outro homem, não pode ser as modas e tendências do mundo. Afinal de contas, como ele pode ser então sal da terra e luz do mundo, se ele vive exatamente como os outros homens, se a sua vida se conforma plenamente com o espírito do mundo, se o seu modelo são outros homens? Como pode o padre ser mestre, ser doutor na casa de Deus, se os seus ensinamentos não são confirmados pelo seu exemplo, pela sua vida? Uma pessoa que deseja atingir com segurança um objetivo, não pode usar de qualquer meio. Ela deve preferir os meios mais eficazes para atingir com segurança um objetivo. Ora, um dos meios mais eficazes para a santificação das almas é o exemplo. Nada arrasta mais para a virtude do que o exemplo. Como ensina São José Cafasso, a própria ciência do padre, a sua teologia, vale um belo nada sem o exemplo. Além disso, o padre deve ser um luzeiro, não apenas na vida dos pecadores, mas também na vida dos virtuosos. Ou seja, ele deve superar e ser um exemplo, mesmo para as almas mais avançadas. E assim compreenderemos com mais clareza, a partir disso, por que o padre deve possuir costumes tão diversos e tão distintos. Muito simples. Porque a sua virtude deve superar até mesmo a virtude dos leigos mais perfeitos. Ele deve ser um luzeiro, inclusive na vida dos leigos mais perfeitos. Isso significa que não é tanto a batina que protege a dignidade sacerdotal, e sim as virtudes. Na verdade, como diz São Gregório Magno, as virtudes do padre
devem ser tão elevadas quanto a sua dignidade. O sacerdote deve ser o sol do mundo moral, não apenas em razão da dignidade do seu estado, mas sobretudo pela eminência, pela elevação das suas virtudes. São as suas virtudes que darão a conhecer aos homens a dignidade do seu estado. A elevação, a excelência das suas virtudes darão a conhecer aos homens a dignidade do seu estado. Então, para o sacerdote, há uma outra temperança, uma outra humildade, há uma outra modéstia, assim como uma outra castidade, superior à temperança, à humildade, à modéstia e à castidade dos leigos. E assim vale para todas as virtudes. Há, enfim, uma outra castidade para o sacerdote, uma castidade consagrada, que não pode se permitir sequer a desordem dos afetos, dos sentimentos, dos olhares ou das palavras. Em outras palavras, o padre deve se distinguir por muita mortificação interna e externa, assim como ele deve tomar todas as cautelas possíveis ditadas pela prudência, para que não haja a menor suspeita entre os fiéis de algum contato inconveniente com o sexo oposto, seja uma solteira, seja uma casada. Muitos escândalos teriam sido evitados se o mal tivesse sido cortado na raiz, se o sacerdote soubesse que ele tem uma dignidade a proteger, que a sua natureza é frágil e que ele deve se distinguir por virtudes elevadas, não por cautelas medíocres ou muita confiança em si mesmo, a presunção que não haverá nenhum pecado, não acontecerá nada, que eu me garanto. É por esse motivo que o maior castigo que uma sociedade pode receber não são os desastres naturais, as guerras, as doenças ou a corrupção dos seus representantes políticos, nada disso. O maior castigo que uma sociedade pode receber é a privação da graça, a começar pela privação do sacerdócio, de sacerdotes idôneos. No entanto, como o bom Deus supera sempre os nossos desejos e aspirações, como Ele se antecipa aos nossos pedidos e prevê todas as graças de que necessitamos, não há paróquia mais abençoada, não há apostolado mais abençoado, não há cidade ou diocese mais abençoada do que aquela em que os fiéis dobram os joelhos para pedir sacerdotes, e sacerdotes santos. Então, mesmo quando a providência priva as almas de uma maior abundância de sacerdotes, de missas e de sacramentos, a providência não nos abandona por completo, porque todos nós somos capazes de rezar, todos nós somos capazes de pedir, usando da nossa prerrogativa de filhos adotivos, que na oração se dirigem ao melhor de todos os pais. Então, peçamos, caros fiéis, peçamos nós essa graça, que não é um direito nosso, mas um dom gratuito. Peçamos a nosso Senhor que nunca nos deixe faltar com o sacerdócio católico, com a Santa Missa no rito romano tradicional, com os sacramentos, em especial com bons confessores, confessores que farão guerra aos nossos pecados e que não descansarão enquanto o último fiel, a última ovelha, não tiver se confessado e se aproximado da Sagrada Comunhão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.